todos. Vamos então agora falar sobre a gnose burlesca. Nós vamos falar então da gnose burlesca, que é um livro que o professor Nando escreveu em 2010 e então ele próprio diz, né, na introdução, que naquela data fazia 27 anos que ele tinha saído do grupo do Dr. Plínio. Ele gostava de falar do grupo do Dr. Plínio, e ele batizou o nome de gnose burlesca. Burlesca é uma palavra de origem italiana que dá a ideia de caricatura, paródia, sátira e zombaria. Porque realmente é impressionante. É a segunda vez que eu tinha lido o livro. As coisas que o Dr. Plínio escrevia são realmente inacreditáveis, conforme nós vamos ver aqui. A professora Érica tinha falado das influências de Bergson, mas eu não vou por essa linha, porque na realidade quem instruiu a filosofia de Kant, de Hegel, de Bergson, um monte de gente foi a gnose, né? E então nós já vamos direto fazer pontes da gnose com o pensamento do Dr. Plínio. E aos poucos, aí, à medida ao longo da exposição, vamos fazer algumas extrapolações, né, dos conceitos ligados à gnose para ficar mais claro. Lembrando que a gnose ela é um esquema, né? E muitas pessoas, né, muitos pensadores, a gnose influenciou teologia, filosofia, um monte de coisa, mas tem certos pensadores, tem certos filósofos como partes da gnose, não um esquema completo. Então não esperem ver no pensamento do Dr. Plínio um esquema perfeito da gnose, que não vai ter aspectos. E todo filósofo ressalta realmente um aspecto da gnose que mais o influenciou. Para Kant, pelo menos ao meu ver, é o fenômenos e os noumenos, né? Realmente a oposição entre o mundo real e o mundo das aparências, e assim vai. Outros ressaltam dialética, outros ressaltam intuição, e assim vai, né? Então vamos começar. Lembrando que muitos desses trechos, né, isso é tudo do Dr. Plínio, estão publicados na internet, num site com o nome do Dr. Plínio. Então isso aí não é escondido. Isso aqui não é uma coisa que foi publicada e herdeiros do Dr. Plínio, herdeiros espirituais, né? E gente da TFP dos Arautos escondeu, não. Isso é público. Você pode entrar na internet agora e vai ter esses textos lá disponíveis. Então realmente é inacreditável. Ele escreveu, foi publicado um livro em cima dos pensamentos do Dr. Plínio, exatamente com esse tipo, que era Inocência Primeira, Contemplação Sacral do Universo. Então, esses trechos aí são extraídos do próprio Dr. Plínio, não tem nada aí, não tem manipulação, não tem nada. E aqui já começa, então, o pensamento bem gnóstico dele, que nós podemos ver. Então, aqui nesse Inocência Primeira, o Dr. Plínio vai negar o pecado original, porque ele diz, então, que o homem pode conservar, então, a inocência primordial, a inocência pré-pecado de Adão, pode conservar atualmente, quer dizer, um absurdo, uma coisa totalmente contra a doutrina católica. Agora, sim, fazendo um pouco de extrapolação, os gnósticos adoram essa história de volta a uma coisa de paraíso perdido, quer em linguagem católica, quer em linguagem não católica. Então, é sempre um mundo espetacular que aconteceu no passado, um território perdido, o Shangri-La, a Antártida, continente perdido. É sempre uma coisa espetacular que aconteceu no passado e que a humanidade vai voltar, um grupo vai voltar, ou uma pessoa pode voltar a ter contato místico com esse passado, com esse mundo. E o que o Dr. Plínio comenta aí, já em linguagem mais católica, é justamente isso, que a pessoa pode conservar o pecado, a ausência de pecado, conforme um determinado comportamento dele. Quer dizer, uma iluminação interior. A gnose, ela sempre vai tender sempre de modo dialético, né? Dialética é o motor da gnose. Por isso que o Marx falava que a luta de classe é o motor da história. Então, sempre vai ter oposição entre o individual e o coletivo. Então, para todo sistema, ou uma parte do sistema gnóstico, a salvação individual, para outros é coletivo, ou os dois ao mesmo tempo. E do Dr. Plínio nós vamos ver isso. Então, vai ter alguma coisa individual, mas também vai ter a coletividade do grupo dele, claro, não para todo mundo.
Então nós vemos aí que são coisas completamente sem sentido. Então a inocência assim, conceitual se refere a pessoas sem pecado original. Ele diz que tem pessoas que não têm pecado original, além de Nossa Senhora. Quer dizer, uma coisa assim espantosa, uma coisa que viola ele e talvez o grupo da Sempre Viva. E aqui, todos os homens têm no fundo espírito, padrão, os modelos, aqui ó, ideias de todas as coisas. E antes de Kant é gnóstico, né, e platônico também. Então, para Platão e para determinados ramos gnósticos, tem aqui depois vai ter uma frase do Dr. Pinto que vai espelhar bem. Tá? Então, existe aqui a garrafa de água, mas existe uma garrafa de água ideal no mundo do além. Então o homem, ele de alguma forma, ele pode ter contato com esse mundo de além nas formas ideais. Então existe a flor perfeita, e o Dr. Pinto vai usar o chopo perfeito, ele usa mais ou menos essa expressão. A inocência, portanto, é uma forma de aliança com Deus que todas as almas tiveram na primeira infância. Aí é típico do romantismo também, a idealização da infância. A Érica sabe melhor que eu, mas muito do romantismo brasileiro, por exemplo, tinha exaltação da infância, né? Porque a infância era tudo perfeito, sem erro, sem nada. Quem é pai sabe. E, de novo, agora, de acordo com o professor Orlando, as conclusões que ele tira. Agora, repare no terceiro ponto, que é o que o Dr. King escreveu: a parte animal do homem pode sufocar temporariamente as manifestações da parte angélica. Isso é inacreditável. O homem não tem parte angélica. O homem tem corpo e alma. A alma do homem não é angelical. Ele coloca expressamente angelical. Impressionante. E aí, de novo, ele vai estabelecer essa dualidade, né? Parte angélica, parte animal, mundo daqui, mundo dali, que é própria da dialética. Aqui, do juízo final. Essa é impressionante. Ele pega um trecho da chanson de Roland e acaba interpretando. E aqui na segunda expressão é muito interessante que ele fala: na hora da morte acaba o exílio. Exílio é uma expressão-chave da gnose. Se nós pegarmos agora o esquema da gnose inteiro para poder entender, então havia uma divindade, né? Uma divindade fora do tempo, que não é igual ao nosso Deus, obviamente, né? Na Cabala é um só. A essa divindade, por algum processo misterioso, aí tem as variações das gnose na Cabala e esvaziamento, ela vai gerar, então, o universo. Né? E vai se fragmentar, esse universo, né, vai ser gerado a partir da divindade. E cada coisa, desde esse controle remoto até nós, vão ter uma partícula divina. E essa partícula divina há um mundo de aparências, que essa partícula divina está aprisionada, e ao longo dos séculos, né, por uma sequência necessária de idades, para Joaquim de Fiore eram 3 idades, Pai, Filho e Espírito Santo, a alma e todas as coisas vão voltar para a divindade. Então, entre a saída da divindade e a volta para a divindade é o exílio. Então, nós estamos aqui nesse mundo no exílio. Quer dizer, o nosso eu interno, que é a família divina, está exilada. Está exilada não só no mundo, no nosso corpo, aprisionada pela razão, pela lógica e tudo. Então, o modo da partícula divina ela se manifestar um contato com essa divindade primordial é com coisas fora da lógica e da razão. E também o ódio ao tempo também. Né? Então, o Dr. Plínio, tudo quanto é ser gnóstico, tem um odeio ao tempo. Né? Então, é sempre coisa para o passado ou para o futuro. O tempo presente, eles odeiam. Né? Então, sempre projeções para o passado ou projeções para o futuro, ou os dois. Ou o sonho recapitular uma época de ouro, ou essa época de ouro vai ser revivida, vai ser retornada no futuro. Né? Então, o termo alma de exílio é muito característico da gnose, bem claro. A alma nesse mundo está exilada. Né? Esse par é companheiro e duplo celestial. Assim como tem vai ter o corpo ideal, a flor ideal, também vai ter o eu ideal. Isso é inacreditável no pensamento do Dr. Então,
vai ter o André ideal, vai ter a Raquel ideal, vai ter uma outra, no outro mundo tem uma outra pessoa igual a mim, só que muito melhor, é o meu par celestial. Assim como o copo tem um par perfeito no outro mundo, cada eu vai ter o seu par espelhado no outro mundo. Muito dessas coisas, não todas, mas muitas dessas coisas gnósticas, ela tem o espelhamento. O mundo material tem que espelhar o mundo celestial. O material sempre espelha de modo imperfeito esse mundo material e há portas de contato entre um e outro. Então, o Dr. Plínio diz que depois do exílio da alma, o eu é frágil, o eu com defeitos, vai encontrar um verdadeiro eu no futuro. E, ao mesmo tempo, esse eu, não sei se coloquei o texto aí, se identifica com Cristo também. Né? Esse lembra um pouco as teses da Cabala, porque na Cabala, o ser, ao mesmo tempo que o Ein Sof, ele se esvazia, gerando, então, o mundo como se fosse poças de água que aprisionam os éons, que é a parte de vida. O Adam Kadmon, que é o Adão primordial, que tem como espelho na Terra o verdadeiro Adão de carne e osso, também faz o mesmo processo. E aí, quando todos os homens voltarem para a divindade primordial, eles vão se juntar ao Adam Kadmon celestial. É muito próximo do Dr. Plínio. O professor Orlando rastreou as gnoses muçulmanas, ligadas ao Sufi, do Dr. Plínio, da Cabala, gnoses gerais, fala do pensamento dos filósofos. Então, o pensamento do Dr. Plínio, ele pega um lado de uma gnose aqui, de uma outra aqui, de uma outra ali, e vai juntando. E ele também, vendo os textos completos do Dr. Plínio, tem muita coisa que é ilhada. Então, tem um texto razoavelmente certo, de repente tem uma frase ali que demonstra o que ele realmente pensa, que é típico de todo mundo que adere a movimentos esotéricos e utiliza a linguagem cifrada. Todos eles, por exemplo, o Hegel tem um texto extremamente confuso, mas ele é confuso de propósito. Ele não é confuso porque Hegel não queria que as pessoas entendessem. Ele é confuso de propósito, que algumas palavras-chave que são feitas para os seguidores dele entender e para quem adere a doutrina acaba entendendo, como um texto com chaves para serem lidos. Isso é feito de propósito. E quando se vê essa técnica do Dr. Plínio, então, é muito interessante. E Cristo seria assim, isso já comentado com o professor Orlando, Cristo seria assim nosso sócio, seria mais do que nós mesmos, exatamente uma vontade, muito parecido. E o Dr. Plínio despreza os 10 mandamentos. Ele diz que no dia do juízo final, com outras palavras, a gente não seria julgado com base que ele diz tabela dos 10 mandamentos, quer dizer, uma coisa completamente contra a doutrina católica, o que também leva à questão do demiurgo. Entre os sistemas gnósticos também existe a dualidade entre Deus, que criou as leis, e a verdadeira divindade, que está atrás desse Deus criador. Esse Deus que criou tudo não é o verdadeiro Deus, é um falso Deus. É chamado de demiurgo em algumas correntes gnósticas. Então, o demiurgo é que é o autor da lei. Mas esse demiurgo, ele é ruim, ele nos faz aprisionar a matéria. Por isso, nós não podemos servir os 10 mandamentos que é a lei do demiurgo. Nós não podemos servir o segundo esquema gnóstico. Eles têm que dar um olé nos 10 mandamentos e chegar à divindade por algum outro método. Algumas interpretações cabalistas dão isso, a famosa interpretação dos cabalistas na primeira frase da Bíblia, que é Bereshit bar Elohim, que em português no princípio criou Deus o céu e a terra. Para os cabalistas, no princípio é o sujeito da frase. Então, na realidade, no princípio que criou Deus. Então, tem duas coisas, tem uma divindade anterior e tem o Deus do Antigo Testamento. Então, o Deus que se revelou para Moisés, que criou, que fomentou o povo eleito, atendeu o povo eleito, não é a verdadeira divindade, é escondida. Então, por isso que o Dr. Plínio fala da tabela dos 10 mandamentos. Ele despreza então os 10 mandamentos, porque é um esquema gnóstico, óbvio. A pessoa que é gnóstica vai ler isso, lógico que é assim.
Os esquemas gnósticos são antinomistas, eles são todos contra a lei. Porque quando no esquema da volta para a divindade, na volta a divindade se revela de tempos em tempos para a humanidade, então uma palavra alemã que é o Zeitgeist, o espírito do tempo. Então tem um espírito do tempo e na época de Roma, e era certo daquele jeito. Depois tem o espírito do tempo na Idade Média, era certo daquele espírito do tempo. Depois tem o espírito do tempo do atual, e está certo, que a divindade ela vai se revelando no tempo. A divindade também se encarna no tempo, não é só na matéria, no tempo. O tempo também é uma encarnação da divindade, e a divindade vai se revelando ao longo do tempo de modos diferentes. É a típica tese do Joaquim de Fiore, que também influenciou o Dr. Pires, depois nós vamos ver no final, no reino de Maria, claro. Tudo quanto vem dados necessários, um tempo X, depois um tempo Y, um tempo final espetacular, maravilhoso, as ideias do Joaquim de Fiore, uma das pessoas que mais influenciou o mundo. Só para concluir, então, só para deixar claro, Joaquim de Fiore, ele morreu em 1202, ele era um monge calabrese, então, portanto, morou no sul da Itália. E no sul da Itália tinha muita influência de judeus e muita influência de muçulmanos. Então, ele era, acho que era franciscano. E aí, então, ele recebeu influência do pensamento judaico, e aí, então, ele desenvolveu essa visão judaica de encarnação gnóstica, de encarnação do tempo, só que em linguagem católica. Então, a primeira idade é a idade do pai, da lei, do Antigo Testamento, da sinagoga. Depois teve a idade do filho, que é a idade da igreja, que é a idade de Pedro, a igreja petrina e tal. Então, vai ter que vir a idade do Espírito Santo, vai ter que vir um novo evangelho, um novo testamento, vai ter que vir uma nova igreja, uma igreja joanina. E nessa igreja joanina não poderia haver mais dogmas, não poderia haver mais lei, não poderia haver mais condenações, mais nada. Seria então o triunfo do amor, da igreja do amor, da conciliação, universal. Esse pensamento do Joaquim de Fiore influenciou mais. Nem dá para dizer quantas pessoas não fizeram. Lutero, Hegel, Marx, Comte, pensamento do Dr. Plínio, todo mundo que Hitler, o terceiro Reich, também dessa visão. Paraíso, né? Aqui, esse paraíso do Dr. Plínio é um paraíso conforme pensado pelos muçulmanos, igualzinho não, mas é muito parecido. Porque então o Dr. Plínio pensava então num paraíso no qual o corpo também agia mais ou menos como se fosse na Terra, só que de modo mais perfeito, né? E ele deixa ali claro, tem um trecho aí que ele demonstra bem claro, terão suas funções fisiológicas comuns. Quer dizer, isso é uma coisa delirante, né? Acha que no céu, então, a gente vai ter uma vida, mais ou menos aqui, uma espécie de paraíso terrestre, com os valores aqui, bens materiais, no céu, como os muçulmanos pensavam. Os muçulmanos pensavam que o céu ia ter banquetes, ia ser servido com servo, mais outras coisas grosseiras que eu não vou comentar. Então, é muito parecido com o paraíso muçulmano. Eles sonham, então, com um paraíso materialista. Curioso isso, porque muito do pensamento do Dr. Plínio é um pensamento, maior parte, claro, é romântico, é idealizado, do sonho, é da imaginação. No entanto, no paraíso ele inverte a lógica e coloca uma coisa materialista no céu, tipo a coisa de coisas da dialética. Né? A dialética, lembrando, não nasceu com Hegel. A dialética tem na Cabala, tem tudo. Né? A dialética é aquela tese, antítese e síntese. Né? Depois nós vamos ver um falso silogismo lá no Dr. Plínio que representa isso daí. O livro, essa aqui é absurda. Né? Então, o Dr. Plínio diz que o livre-arbítrio para vencer a maldade do livre-arbítrio. Isso é inacreditável. Ele colide totalmente com a religião, a doutrina católica. Isso aqui é realmente inacreditável. Né? Então, por isso aqui o texto da assunto que foi o professor Orlando que colocou no livro, né, para deixar bem claro
porque o Dr. Pino fala de maldade do livre-arbítrio, assim, uma coisa inacreditável. Aqui o livre-arbítrio é o comentário do professor Armando. O livre-arbítrio que nos faz capazes de ter mérito e evitar que sejamos seres autônomos. O fato a gnose com vontade é uma relação curiosa, porque na realidade também depende do esquema da gnose. Todo mundo vai voltar para a divindade, querendo ou não querendo, então a nossa vontade pouco importa. Há uma coisa necessária de destino nas coisas da gnose. E infelizmente chegou dentro da Igreja Católica na heresia da apocatastase, que é a heresia de Orígenes, e dizer que todo mundo ia ser salvo. Então, todo mundo vai ser salvo. Uns podem ir primeiro, outros podem ser os mais atrasados, chegam depois, uns vão de primeira classe, outros vão de econômico, mas todo mundo chega no destino. E para a gnose é assim, a salvação é necessária. Todo mundo vai ser salvo e acabou. Pode atrasar um pouco, pode tropeçar muito caminho, mas todo mundo vai. Então, o livre-arbítrio e a escolha do bem brigam com a questão do destino. O destino, que é uma coisa muito grega, né? Entre os gregos, eles tinham esse problema do livre-arbítrio, eles achavam que tudo tinha um destino. E aí daí o ódio que os gnósticos tinham contra o livre-arbítrio. Romantismo, aqui é o campo onde o Dr. Pino realmente vai se basear. Para o romantismo, a lenda, isso é texto do professor Olímpio, o romantismo e a lenda é superior. A história, o mito, era superior ao fato. Aqui o de baixo, os dois de baixo, aqui já são do Dr. Pino. Então, cabe aqui a gente comentar um pouco sobre o romantismo. O professor Olímpio tem um texto excelente sobre o romantismo, vale muito a pena ler. Aqui fazer rápidos comentários sobre o romantismo. Então, o romantismo é a doutrina que surgiu no mundo pós-Revolução Francesa, mas já havia pré-romantismo, por exemplo, em Rousseau também. Rousseau, não sei se eu coloquei, esqueci, mas tem um texto de Rousseau que é muito parecido com o pensamento do Dr. Pino. E os românticos, então, eles tiveram forte influência da cabala, da gnose, e eles influenciaram todo um pensamento na arte, o professor comenta da revolução da arte, do romantismo, e então influenciou a música, influenciou o Beethoven, influenciou tudo quanto é arte. Mas para efeitos aqui, para o caso do Dr. Pino, há um conceito muito interessante dos românticos, é a idealização da natureza e da floresta. Essa é interessante. No mundo romano, os romanos desprezavam a floresta. Eles associavam a floresta aos bárbaros. E os romanos tinham os campos cultivados. Havia, lógico, entre os romanos o não gostar da floresta por causa dos bárbaros. Mas também um outro conceito interessante, porque a civilização ela se prende mais ao campo, à agricultura, e não pesca e coleta. Porque no campo, onde o ser humano consegue colocar todo o saber, a inteligência, ele tem que definir a área da plantação, desenvolver ferramentas para poder arar o campo, colocar a semente, colher a semente, ter armazéns para fazer estoque, etc. Então, a civilização, ela depende da agricultura, ela depende do campo. Tudo que é racional de produção vem do campo. Vem de produção agrícola. Não tem civilização com nomadismo. Isso não dá, é possível. Entre os nossos índios aqui, não havia, então, cultivo do campo. Eles eram nômades. Então, o nômade nunca vai construir uma casa sólida. Nunca vai deixar não pensa em deixar para os filhos e para os netos nada sólido. Porque ele tem que mudar dali a algum tempo. Então, ele vai construir uma casa de pedra, para dali 3 meses ele destruir tudo, mudar para um outro lugar dali 30 quilômetros e construir uma casa de pedra. Não dá, então tem que ser sempre com tenda. Então, ele não deixa nada perpétuo, o nômade, né? Ele sempre faz as coisas pro aqui e pro agora. Entre os nossos índios, o único tempo verbal que eles conheceram é o presente. Então, não existe civilização com nomadismo, civilização com a cultura da floresta.
Aliás, uma das razões do Império Romano vencer as guerras, vencer as batalhas lá, era porque os romanos sabiam armazenar bem os alimentos, né? Principalmente usavam muito pão, azeite, vinho, que eram bebidas que duravam muito, alimentos que duravam muito tempo, capacidade de organização, enquanto os bárbaros tinham que ficar indo e voltando da floresta. Tinha uma logística péssima de abastecimento. Então, os romanos às vezes ficavam acampados com os bárbaros sem atacar, até esperar que as linhas de suprimentos dos bárbaros colapsassem para eles atacarem. Então, a ideia de campo e de floresta é muito nítida para o romano. Floresta é um ambiente selvagem, é um ambiente bárbaro, é um ambiente do nômade, é um ambiente da anticivilização. A terra arada é um ambiente do direito, da filosofia, da alta cultura, etc. Esse conceito, quando chegou na Idade Média, foi um pouco melhorado, porque na Idade Média não tinha preconceito contra o campo, contra a floresta, mas também não idealizavam a floresta. A floresta era um lugar de caça, mas caça esportiva, não era o principal da floresta, nem da alimentação como era para os bárbaros, era mais como esporte e para caça, mas reservado aos nobres, onde eles exerciam a atividade de caça e técnicas de guerra. Esse era o objetivo da caça. Só em parênteses que se perdeu muito, né, o conceito de caça, né? Porque a caça, na Idade Média até começo do século XX, a caça, pelas regras da caça, o caçador ele tem que correr algum tipo de risco, né? Mais ou menos como a Torá. Então, era vedado entre os caçadores, mesmo que um leão, um tigre, usar a luz que ofuscasse o bicho. Ele tem que vencer o bicho de modo leal. Pode usar cachorro e tal, mas ele tem que vencer o bicho com técnicas não desleais. Então, até nisso, a caça tinha elementos de domínio, de técnica para a guerra e tal, né? Tudo isso para chegar aqui o romantismo. O romantismo vai perverter completamente esse conceito de terra arada e da floresta. O romantismo ele vai cultuar a floresta. Por quê? Porque a floresta é justamente o lado irracional, é o lado sombrio. Os animais que lutam no campo são os animais leais, né? Então, leão berra antes, dá um grito antes de atacar a presa. Touro também enfrenta no campo. Os animais da floresta são sempre traidores, traiçoeiros. Tigre, animal traiçoeiro, cobra, escorpião, tudo. A floresta é um lugar onde as coisas de modo simbólico, claro, tem coisa boa. A floresta de modo simbólico é onde tem elementos, simbologias ruins, irracionalismo, traição, as coisas não são claras, são sombrias, onde o homem não consegue utilizar toda a sua capacidade lógica de conhecimento para ganhar o fruto, né? Então, essa é a característica do simbolismo da floresta. Os românticos viram a floresta e começaram, então, a idealizar a floresta, com dois objetivos. O primeiro é que, para justamente o contato com a divindade, voltar ao paraíso adâmico, etc., tem que ser pela via irracional. Olha, se a floresta, por exemplo, irracional e o campo, o racional eles têm que ir para a floresta, claro. E aí entra o conceito de idealização, que é colocar características que as coisas não têm. Então, toda a gnose, e também uma tendência do ser humano também é idealizar as coisas. É uma gnose, claro. É uma tendência natural, exagerar a qualidade. Uma pessoa um personagem histórico, a gente possa exagerar a qualidade, isso é muito bom. Mas na gnose leva isso daí a potência máxima. Né? Porque como a gnose odeia o aqui e agora, odeia o concreto, todas as características, ela vai odiar os defeitos também, né? Então, tudo que a gnose coloca como alguma coisa que é importante para a volta da divindade ou para a sua própria razão de ser, ela tende a idealizar. Então, os romanos idealizavam a floresta. A floresta não tem pernilongo, não tem dengue, não tem carrapato, não tem leão, não tem tigre, não tem tigre, etc. Idealizam as coisas. Então, a gnose ela idealiza o passado, ela pega o passado e começa a idealizar, dando características que não teve.
e projeta um futuro perfeito. Vamos imaginar um futuro que nunca vai ter. Futuro perfeito, ninguém vai ficar doente, aluno não vai mais precisar estudar na prova, etc. Então, é sempre assim, um ódio ao aqui e o agora, mas também um ódio ao verdadeiro passado e um ódio ao futuro. É sempre assim, tudo idealizado, tudo é uma construção da mente, né? E aí por isso que entra na questão do mito superior ao fato. Então você tem coisas aconteceram, mas isso aqui não vale, o que vale é o mito. O mito é uma invenção ou pegar um fato exagerado, né? Então o Dr. Plínio, muita gente, você tem muitos católicos, né, que é idealizar a Idade Média. A Idade Média teve um erro, todo mundo era perfeito, todo rei da Idade Média era igual ao São Luís e tal, era tudo uma maravilha. Eu acho que isso é tudo mentira, mas está cheio de católico que tende a idealizar a Idade Média. O Dr. Plínio idealizava, tem um monte de texto, o professor não comentava, idealizava Carlos Magno, idealizava não sei quem, idealizava esse, idealizava aquilo, mas ninguém tinha, os que ele gostava, ninguém tinha defeito. Tudo é idealizado, porque o que interessa é o mito. O mito é o que é o agradável, o mito que é o perfeito, porque depois nós vamos ver a razão de ser, né? Porque para o doutor Plínio, o melhor é o não ser, o não ser está acima do ser, ele vai confessar isso. Agora, essa tese do mito, vocês podem pensar, isso aqui é muito gnóstico, só ficou no ambiente da literatura, do romantismo. Não, isso aí virou método político, virou método comunista, virou método de exercício de uma prática revolucionária. E tem um teórico atrás disso que é o chamado Sorrel, que o Mussolini se baseou em parte. Então, segundo o Sorrel, ele dizia que o que importa não é a verdade, é o mito. Então, basta o comunista criar mitos e vender esse mito como verdadeiro e fazer as pessoas seguirem. Então, o Mussolini explorou muito isso, a ideia do mito. Não importa a verdade, importa o mito, a construção. Agora, a palavra moderna é narrativa. Então, o que importa é a narrativa. O que importa é uma coisa que a gente construi, não a realidade. Então, Mussolini, projetava o Império Romano vai voltar, nós vamos reconstruir o Império Romano. Mussolini se apresentava como forte, invencível e tal. E o que os marxistas fazem, desde aquela época até agora, eles aplicam o doutrina do mito também, né? Não importa a realidade, então é tudo fantasiado. A União Soviética era uma maravilha, Stalin não cometeu crime, o Lenin era o herói, eles criam mitos, né? E eles tentam fazer as pessoas seguirem um mito. Então, a ideia do mito é uma tendência que, infelizmente, o espírito humano tem seguido. Cria um mito, vai ter um monte de gente seguindo. Isso é impressionante. Isso aqui não é só uma coisa de abstrato, isso aqui virou da prática revolucionária, com base em Sorrel. Sorrel escreveu exatamente nesse termo. E muitos revolucionários seguiram adiante com um certo sucesso, infelizmente. Isso, sem saber que porque não interessa é mito. Eu vi um historiador, esqueci o nome dele, ele até escreveu um texto contra o zumbi. Ele era contra o zumbi. Ele escreveu lá, não, porque o zumbi, na realidade, o zumbi tinha escravo, o zumbi não é esse líder que estão falando, o zumbi não é isso, falou um monte de verdade do zumbi. Aí ele conclui de modo inacreditável, assim, mas o que importa não é o verdadeiro zumbi, mas sim o mito que fizeram dele para os negros ou para a corrente de tal pensamento. Inacreditável, ele confessou o que eu acabei de dizer. Não importa a verdade, só importa o mito ou o uso que estão fazendo dele. O resto da verdade não importa. É inacreditável. Então, esse uso aí é real. Esse uso está no dia a dia, está na prática. Nós estamos no mundo do mito. No direito, esquerda, todo mundo do mito. Então, a gente estava conversando em vídeo, o professor Carlos lá, então a direita francesa pega o Napoleão, um mito. O pessoal vai para Chartres rezar com camisa do Napoleão, vendendo coisas ligadas a Napoleão. Quer dizer, inacreditável. Do Morras também. Dizia que Jesus era um judeu puro, mas que virou um líder do tempo. Então, é que não vale a verdade, não vale que o Napoleão que se fez fantasiar lá de muçulmano, lá na Turquia,
que matou muita gente, que levou a França em milhares de vidas mortas e destruiu a Europa, tudo isso é mentira, só porque ele levou a França a uma expansão territorial nunca antes na vida e se criou um mito, pronto, vamos defender. E aí quem é contra não sabe, mente e tal, e não adianta colocar fonte, falando, olha, isso, aí sempre tem alguma desculpa esfarrapada e tal. É inacreditável. Então, esse mundo do mito, que o Jorge Sorrell sistematizou, virou generalizado. Impressionante. Essa frase outra é impressionante. Essa idade de viver em algo que não é o real, ou seja, o mundo do além, o mundo imaginário, mas que poderia ser o real algum dia, passou a construir uma tendência frequente no meio científico. E aí o professor disse que tendia a negar e recusar é fugir do real. Sonhava com a possibilidade impossível de viver num mundo imaginado de seres possíveis. Aí depois também vai fazer uma confusão com seres possíveis. É que esse mundo irreal um dia poderia vir a ser real, porque essa tendência era isso aqui também é inacreditável. Né? A grande atmosfera de sonho prepara a alma pela fé. Depois que a alma com fé está preparada, ela voa de dentro da fé para a santidade. Quer dizer, o sono prepara a alma para a fé. Não, é inacreditável. Essa questão de sonho é muito cabalista também. Na Cabala, eles dão um valor muito ao sonho. Por quê? Porque José, no Antigo Testamento, sonhou. Do sonho de José no Antigo Testamento. Pronto, é a brecha. Como o José sonhou lá, o sonho de José no Antigo Testamento, então para Cabala isso virou um prato. Pronto, agora o sonho vai ser a comunicação com a divindade. Então, para Cabala o sonho é importante. E para a psicanálise do Freud também o sonho é importante. O romantismo, o sonho é importante. O sonho é justamente aquela coisa irracional que o nosso cérebro produz, que não tem razão de ser nenhuma, mas para ele é importante isso ter passível de interpretação. Então, o sonho, a interpretação de sonho é uma coisa muito ligada à gnose. Agora sim, vamos numa questão típica, talvez das mais famosas da doutrina, a transesfera. A transesfera é a visão transcendente da realidade que resulta da contemplação impossível de Deus a partir de um universo criado ou das obras dos homens. Esses textos aí parecem ficar meio sem sentido, mas quando você coloca a gnose por trás, fica tudo muito claro. Né? Porque para várias linhas de gnose não é bem assim também só um mundo aqui e um mundo da divindade. Tem mundos intermediários. Esferas. No mundo grego pensava-se em esferas e pensava em arcontes dominando essas esferas. E também tinha uma grande visão entre os gregos no chamado mundo sublunar e mundo translunar. Aristóteles defendia essa ideia errada que atrapalhou muito, né, na Idade Média, porque muita gente acabou acreditando nessa coisa errada de Aristóteles. Então, no mundo sublunar, valia determinadas regras. No mundo translunar, valia outras regras. Por isso que quando o Newton desenvolveu a teoria da gravidade, foi ele resolveu esse problema do mundo translunar e do mundo sublunar. É lógico que o Newton tinha muitas coisas erradas, 80% do trabalho dele era alquimia, mas ele resolveu um problema que vinha desde a Grécia, provando que não existe essa divisão entre mundo sublunar e mundo translunar. Que aqui vale uma regra que o mundo pós-lua, além da lua, é outra regra. A turma que é terraplanista e muito geocentrista adapta dessa visão. Então, a Terra, ela tem determinadas características que não tem no resto do universo. Então, você tem dois tipos de matéria. Uma matéria aqui para a Terra e uma matéria translunar. Isso aqui é um absurdo. Não tem. A matéria é única com as mesmas propriedades no universo inteiro, sujeita às mesmas regras. Você não tem movimento sublunar e característica translunar. E no mundo translunar você tem outras esferas. Né? Isso aí não é do só estou extrapolando um pouco para deixar claro. Na visão grega, cada esfera tem um arconte que domina ela. O arconte seria uma espécie de ser entre o anjo e Deus, uma espécie de ser eterno, ou ao mesmo tempo eterno, ao mesmo tempo criado. Então, esses arcontes, o doutor Filipe também falava em eternos. Então, esses arcontes, donos de determinadas esferas, eles tinham então um saber, uma
uma comunicação com a divindade. Então, ora, se eu conhecer os arcontes, eu conheço a divindade indiretamente. Aí entra a astrologia. Né? Então, pela astrologia, então, com o comportamento dos astros, o que quer dizer? Quer dizer que eu estou em contato com o arconte daquela esfera. Aí, quando eu analiso Júpiter, por exemplo, o arconte da esfera de Júpiter, aí Saturno, o arconte da esfera de Saturno, assim vai. Então, os arcontes dominam certas esferas que vão além da Terra, e o modo de eu ter contato com ele lógico, é por vias irracionais, e a astrologia faz esse papel. Que tem gente de direito falando de astrologia, uma coisa inacreditável. No canal eu chamei uma pessoa para falar contra astrologia, tem um monte de gente criticando, absurdo, a astrologia está certa. Então, é assim uma coisa espantosa. Como tem gente por causa do Olavo de Carvalho que está defendendo a astrologia, uma coisa assim, completamente delirante. Então, lá o meu convidado estava me explicando que ele já foi, ele sabe muito bem, porque ele já foi astrônomo, já foi olavista, né? Ele conhece o outro lado. E aí, então, ele estava explicando que se, por exemplo, a estrela Antares estiver no horizonte num dia importante para eu fazer uma decisão, vai dar tudo errado para mim. Porque Antares significa coisa negativa, assim. Quer dizer, uma coisa completamente delirante de estrela lá. A explicação que eles têm é do símbolo, aí fica interessante. O símbolo é que causa isso. Aí fica interessante, fica bem gnóstico. Porque o símbolo, a Igreja Católica sempre defendeu o símbolo, vários padres da Igreja sempre comentaram com linguagem simbólica. Então, o símbolo é uma ponte do real com uma ponte espiritual, própria da natureza humana para a gente. Mas o símbolo é só símbolo. Mas ele é só símbolo, não é uma Não, entidade real. Contemplação sacral. Então, o doutor Plínio via tudo que existe é uma participação nisso que não existe. Aqui a idealização que eu falei do Carlos Magno, daqui é uma confusão esse texto do Carlos Magno, impressionante. Esse aqui é inacreditável da escala que eu queria comentar. Existe uma escala, o primeiro degrau mundo real, o segundo é o arquétipo do real, o terceiro degrau mais elevado está no mundo dos possíveis. É inacreditável. Então, tem três mundos. O mundo real, nós estamos aqui, e o mundo do arquétipo real. E depois tem o mundo que é o mundo dos possíveis, coisas que não existem, eles poderiam ter existido, mas na minha mente existe, portanto é o menor de tudo. Não, mas não é bem doido, é uma coisa que tem uma doutrina por trás, uma doutrina gnóstica. Quem não está habituado a essas coisas gnósticas, acha que isso aqui é coisa de gente doida, isso é do hospício, mas não é não. Isso é uma doutrina dialética, uma doutrina gnóstica. Então, o professor Orlando comentava que ele não teria lido os originais, o circuito original. Alguém lá, algum padre, algum que entendia, explicou essas coisas para ele e foi trabalhando. Nosso universo é uma maquete do mundo dos possíveis. O gnóstico assinaria embaixo, porque é exatamente isso. Reflete alguma coisa do mundo real aqui de modo imperfeito. Exatamente isso. Aí ele comenta do quadro de Lucas, coisa completamente sensível. Aqui o do Chopin. Não terei entendido o Chopin se eu não conseguir imaginar o Chopin perfeito. Está aí. Está aí. Isso aqui é platonismo. É platonismo. Então, porque para ele existe o Chopin perfeito, a lasanha perfeita, né? E aí quando ele come a lasanha imperfeita, ela se torna perfeita se ele imagina o perfeito. Então é assim que funciona. Mas tudo isso tem sentido, né? De gnóstico. Aqui são comentários do professor Orlando. A imagem é puramente imaginário, imaginado realizado. Aqui, ó, contos de fada contariam verdades ocultas. É uma coisa que a senhora falou. Isso aqui é o comentário do professor Orlando. Mas foi exatamente o que a senhora falou. Agora aqui nós vamos numa coisa que o doutor Pedro gostava e que todo mundo que espalhava tudo canto, que é a tal da bagarra. E aí entra no reino de Maria. Então, essa é a típica visão milenarista. Entre a pragnose e o panteísmo, essas coisas de escalas temporais, destino da humanidade, chamada escatologia,
os últimos tempos, etc., vão dividir em dois principais âmbitos, a utopia e o milenarismo. O professor Lano tem um texto muito bom sobre isso. Então, a utopia diz que vai ter um mundo espetacular no futuro, o mundo da Terra, a técnica vai acabar com os problemas da humanidade, vai ser a inteligência artificial vai fazer tudo, a gente não vai precisar trabalhar. Então, esse é o mundo da técnica, o mundo materialista, o mundo do paganismo, o mundo dos Estados Unidos, que diz que os bens de consumo melhoraram e tal. É típico mundo, típica projeção americana da técnica, da contemplação da técnica. Né? Também é marxista também. Então, a visão do Lenin também é ter que desenvolver técnica, para o trabalhador ter menores condições de vida e tal, produzir mais máquina, mais geladeira, mais lavar-roupa, etc. Então, é tudo em termos econômicos, em termos de produção, no qual a felicidade da vida é com a posse de bens materiais. Essa é a visão da utopia. E tem a visão milenarista. A visão milenarista também projeta um futuro perfeito, maravilhoso, espetacular, só que não pelas vias materiais, pelo domínio da técnica, mas sim por alguma coisa mística, alguma coisa esotérica, alguma execução fora do mundo material. E para o Dr. Plínio era exatamente a via milenarista, né? Era a via do esoterismo, era a via de alguma coisa que aconteceria na história e que provocaria esse reino milenarista. E só que vai ter que ser antecedido pela bagagem, uma grande catástrofe que supostamente ia acontecer. Por que tem que ser uma coisa de destruição seguida de construção depois? Porque é da dialética. Então, na dialética, no sistema gnóstico, você não pode ter um progresso se não tem um retrocesso antes. Você não pode ter um período de bonança e não ter uma catástrofe anterior. É sempre assim. Porque sempre tem que estar alternado entre os extremos. Sempre é assim. Tem que destruir, aí vem uma coisa boa. Essa coisa boa de história, mas é assim. Então, todo o sistema gnóstico, e também sistemas panteístas, materialistas, mas que espelham uma gnose defendida. Por exemplo, marxismo. Marxismo é um espelho materialista de linhas gnósticas. Né? Então, para o Marx, o comunismo, que seria a fase dourada da humanidade, vai vir depois de um colapso. Então, o colapso vai gerar um mundo novo. O Hitler também pensava assim, né? Tem que vir uma destruição para depois vir uma construção. Então, isso é inegável. Então, todo o sistema gnóstico ele se opera por meio da dialética. Lembrando que a dialética não é só uma forma de raciocínio. O ser ele é dialético. Então, todo ser, além de ele ter um ego, além de ele voltar para a divindade, ele é dialético. Então, ele não, os princípios que Aristóteles e Santo Tomás dizem sobre os seres não valem no mundo da gnose, da dialética. O ser ele não é idêntico a si mesmo, ele tem um ponto que ele é contraditório a ele mesmo. Então, ele vive o ser e o não ser ao mesmo tempo dentro dele. Isso é claro na gnose. Então, existe uma tensão. Todo ser opera em tensão. Então, eu, Marcelo, tenho um anti-Marcelo, um princípio contra mim, dentro de mim mesmo. E assim vai. A sociedade tem um princípio oposto a ele. E esse princípio gera uma tensão que vai gerar uma revolução. Marx defendia isso. Então, é sempre assim. Então, é uma coisa dialética, sempre alternando em extremos. A gnose, a dialética, ela odeia o meio termo, odeia a nuance. Né? Por isso que para os marxistas clássicos é muito indigesta a classe média e gente que vive só de profissional autônomo, que sai fora do esquema proprietário e proletário. Na visão de Marx, só pode ter o capitalista e o proletário. Aquela gente do meio estranho, que se esconde e põe embaixo do tapete. Não pode ter. Eles defendem o mundo para os gnósticos, é sempre estranho. E nessa linguagem do Dr. Plínio é sempre assim. Ou é o evolucionário ou é o anti-evolucionário. Não tem nuance. Ou é o não ser e o ser. Só pode ter o preto e o não preto. Não é assim a vida. A vida tem o preto, o branco,
e tem uma escala vermelha, pólvora, rosa, verde, um monte de escala. Agora, para gnósticos não existe escala, não existe pontos intermediários, não existe um mundo cinza, só existe extremo. E você vê como isso está na política, né? As coisas foram piorando tanto, e hoje, numa época totalmente provocada artificialmente, uma época extremamente dialética. Você tem extremo, não é só no Brasil, no mundo inteiro extremo. Então, quem não é comunista é fascista, aí quem não é fascista é comunista. Então, fica tudo muito extremado. Então, não tem meio termo, não tem pessoa moderada que beba dos dois lados, não existe, não é um ou outro. Isso foi provocado artificialmente. O próprio termo esquerda e direita aplicado na política é uma coisa provocada artificialmente. A sociedade não é feita para se comportar de forma de direita e esquerda. Direita e esquerda é bom para trânsito, né? Não para política. É uma organização da sociedade. Então, na Idade Média, que as coisas, na Idade Média, sabia pensar melhor, não tinha essa tolice de direita e esquerda, de partido político. A representatividade era muito natural, era uma representatividade pelas classes sociais, pelo terceiro estado, nobreza e clero. Depois tinha sub-representatividade, porque as corporações ofícios tinham seus representantes, nas cortes, etc. Então, a sociedade, na representação da Idade Média, funcionava melhor. A Idade Média era cheia de nuances, né? E é interessante como a organização da sociedade em tudo, desde o que a gente pensa até na política, ela ficou extremada de propósito. Então, se alimentaram partidos políticos para forçar uma falsa dialética entre direita e esquerda para fazer o motor da história rodar. Então, é falso. Isso não é uma coisa natural você ter partido político, muito menos natural você ter partidos extremados de esquerda e direita. Eu acho que já tinha na Idade Média algum vício, assim, por exemplo, uma influência com os guelfos e os gibelinos. Foi um certo começo aí dessa visão política, mas era exceção, né? Então, essas coisas extremistas, isso aí não é por acaso. Eu acho que a sociedade foi sendo trabalhada de modo gnóstico, de modo dialético, para chegar nesse ponto. Mesmo essas agendas loucas, não vou entrar em detalhes que é muito desagradável, mas se a gente aplicar a coisa de princípio oposto, você explica tudo isso daí com base aí na dialética e na gnose. Impressionante. Então, essas ideias extremas são... Por isso que toda a organização política, principalmente pós-eleição, vocês odeiam os corpos intermediários. Ou é um individualismo extremo ou é o coletivismo. Nunca é alguma coisa em torno dos corpos intermediários, em torno da família ou grupos de família. Historicamente, a sociedade não surgiu com indivíduos nem com um sistema totalitário. Surgiu com famílias que se reuniram com outras famílias e foram construindo cidades. Então, a Grécia surgiu assim, várias famílias formaram fratres, que formaram tribos, que formaram cidades. Então, essa divisão que tem o coletivismo e o individualismo é uma falsa dicotomia apresentada por essas visões gnósticas. A sociedade não é assim, a sociedade não é formada de indivíduos, a sociedade é formada por sociedades menores. Ao contrário, como essas linguagens revolucionárias, gnósticas avançaram bastante na nossa sociedade, esses termos, essas visões ficaram sendo excluídas, né? E as pessoas acabam não pensando de forma correta e acabam entrando no jogo da dialética, no jogo partidário, no jogo direita e esquerda, no jogo o ser e não ser, preto e não preto, e não vê o mundo como ele tem que ser visto em escala, em tonalidades e tal. O pensamento do Dr. Pimenta é claramente assim. Eles e nós, acabou, não tem gente no meio, não tem nada, não tem tonalidade, não tem nuance, nada impressionante. Então, a bagarre é termo de origem francesa, né? Tem origem significa tumulto, briga, que no Brasil seria rixa, quebra-pau, essas coisas. Então, haveria, um processo catastrófico, né? Para o Dr. Plínio, e durante esse processo catastrófico, olha que interessante, o ser vai se purificando, né? Vai ficando mais belo. Isso é bem interessante. Por quê? Porque na doutrina gnóstica, quando voltar, né, no caminho de volta para a divindade, o pecado original vai ser aquele, então, tem entrado numa certa contradição, mas extrapolando um pouco aqui, os nossos defeitos vão sumir, vai surgir um novo homem. O que eu estou dizendo aqui é que vai surgir um novo homem, com outras palavras.
Então, a tese do novo homem, é claro, quanta coisa aqui no marxismo, que é o novo homem. Então, o Che Guevara falava do novo homem, muito interessante. Queremos criar aqui um grupo, com outras palavras, no sentido mesmo do novo homem. Então, a ideia do novo homem é uma ideia assim, milenarista, uma ideia de utopia. Nos kibbutz, em Israel, se queria criar um novo homem. Então, se tinha lá determinada vida comunitária, igualitária, totalmente comunista, anarquista, e para nascer novo homem. E quando viu que não nasceu novo homem, desistiu do kibbutz. Então, há um processo, uma necessidade da gnose de criar um novo homem. Esse novo homem, para um processo de boa probabilidade, uma hora vai aparecer lá um novo homem, purificado, né? Sem defeito, sem nada, porque ele está falando. Ele está falando exatamente isso, está defendendo o surgimento do novo homem. Outra coisa que eu não vi, pelo menos no trabalho, é a questão no livro que o professor Orlando escreveu, sobre a questão do trabalho, mas isso também é interessante. Porque também na etapa o trabalho também não vai mais pesar para o homem. Quando eu falei do mundo da utopia, a máquina de lavar roupa na geladeira, tem um certo grauzinho ali, um desejo gnóstico do homem voltar para o paraíso terrestre, onde o trabalho não pesava. Né? Então a máquina de lavar roupa é para o trabalho não pesar. E vários filósofos comentaram, Hegel comentava em termos parecidos, o Walter Benjamin também, e o Marx também. Né? O Marx, quando ele fala da fase do comunismo, ele fala com outras palavras que o trabalho não vai se pesará no homem. Não vai ter mais funções, o homem vai poder fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Está escrito lá na ideologia alemã, escrito por Marx e Engels. Então, o Marx está de acordo com essas ideias milenaristas, ideias gnósticas, que em algum tempo no futuro o trabalho não vai mais pesar no homem e não vai ter mais especialização, divisão do trabalho é expressamente detestável pelo Marx. Não vai ter mais divisão do trabalho. Então, todo esse processo tecnológico serve muito a essa visão. Repito, eu não vi isso nos textos do Dr. Pini, mas essa é só uma extrapolação que eu fiz porque é interessante. E aí, então, só os tepepistas vão ficar embelezados e evangelizados. Né? Então, essa é tipo a coisa de seita, claro. Então, é verdade que só vale para a seita, quem vai salvar é só a seita e tal. Então, a seita, liderada pelo Dr. Pini, que vai se salvar aí na Pagana. Então, aí depois da Pagana vem o reino de Maria. Então, depois da desgraça vem a solução para tudo, o mundo perfeito, que é o reino de Maria. É uma interpretação muito equivocada de Fátima, não vou entrar em detalhes, mas é outro mundo do milenarismo, onde o mundo vai ficar perfeito, segundo o professor Orlando. O Dr. Pini imaginava o Rio de Janeiro com neve, porque o Dr. Pini achava que o Pão de Açúcar ficaria mais bonito com neve. Então, ficaria um mundo então, perfeito na pós-Pagana, que é o reino de Maria. E o Dr. Pini e outros conseguem, tentam fundamentar isso nas lições de Fátima, de Santos, tal, tudo conversa mole. Isso daí é o velho sonho milenarista. Né? E aí o Dr. Pini coloca a Perrê, depois da batalha, vai virar um colosso. Né? Aquela velha, as coisas vão ser alteradas. O chope, aquele chope que ele tomou imperfeito, vai virar perfeito depois do Rio. Opa, estou gostando dessa ideia do Reino de Maria. Tomou um chope perfeito. E aí o Dr. Pini, um colosso de lógica, olha que silogismo perfeito esse. A revolução como é hoje se tornou irreversível. Logo, a contra-revolução irreversível, a vitória da contra-revolução é a Maria. Perfeito. Não, o meu câncer é irreversível. Logo, a cura do meu câncer é reversível. Vocês viram como é lógico isso? Então, viram que perfeito. Isso aqui, na verdade, não é silogismo, é tese simples. Né? Mas o raciocínio está perfeito. Né? A gente raciocina e chega a mesma conclusão que ele. Óbvio. Como é que alguém acredita num negócio desse? Coisa completamente sem sentido. E aqui é bem interessante isso, porque o Dr. Pini deu dados. O século XX não só será o século da grande luta, mas, sobretudo, o século XXI. Ele errou. Ele não é profeta. Porque o profeta
é a realização da profecia. E escrevi isso do Roberto de Mattei, né? Então, olha a contradição do Roberto. Ele escreveu um livro excelente, mas ele é um fanático defensor do Dr. Plínio. Ele acha que o Dr. Plínio era profeta, era o cruzado do século XXI. E ele disse que o critério mais seguro para verificar se alguém é profeta é a realização da profecia. E não teve realização da profecia. Então, teria mais pontos do doutor. Escreveu mais coisas, tem mais absurdos lá no livro. Vale muito a pena ler o livro, além de conhecer o pensamento do Dr. Plínio, também por isso se conhece bastante da gnose, conhece um pouco da gnose islâmica, o professor comenta muito bem, das gnoses da direita também. Então, é um livro que vale muito a pena ler, cujo extrapola só o ataque ao Dr. Plínio.